Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com você? Espero que sim, eu estou bem. Estamos aqui iniciando mais uma aula da disciplina de Estudos e Impactos Ambientais. Eu sou a professora Paula Polastri, então hoje nós veremos aí o conteúdo acerca da nossa aula 3, a nossa terceira aula ao vivo, e logo mais também aí a nossa live para a gente discutir o assunto dessa aula, com suas contribuições e dúvidas acerca da temática aqui apresentada. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais, na verdade, uma visão geral também do conteúdo da nossa unidade 4. Conteúdo esse que já estão disponíveis as aulas conceituais. Então, lá nas aulas conceituais, a gente traz de uma maneira mais pontual, né, mais criteriosa, com maiores detalhes acerca desse conteúdo. Então, hoje a gente vai ver um apanhadão geral, vamos dizer, um resumão do conteúdo aí que a gente apresentou aí acerca da unidade 4 nas aulas conceituais. E a gente traz também alguns exemplos de maneira adicional. Então, hoje a gente vai ver alguns conceitos importantes, legislações aplicáveis, como sempre, né? Como a gente disse, é importante conhecer os conceitos e também as legislações vinculadas à temática. A gente vai ver, então, as metodologias para análise de impactos ambientais e os atributos e critérios para análise de impactos ambientais. Então, dentro da metodologia que a gente determina para o nosso EIA, né, para o nosso estudo de impacto ambiental, lá na identificação e análise dos impactos ambientais, a gente tem uma série de metodologias que a literatura traz, né, baseado aí em experiências internacionais, nacionais, e vinculadas à metodologia, qual seja a metodologia escolhida, os atributos e critérios. Né? Então, a gente tem as metodologias pautadas nas referências, então, na literatura, nas legislações. No entanto, dependendo da equipe multidisciplinar, ou seja, da equipe que vai realizar o estudo de impacto ambiental, ela faz as adaptações necessárias para o estudo em questão. Ou seja, dependendo do tipo de atividade, do tipo de empreendimento que o estudo vai propor aí para a avaliação de impacto, dentro da avaliação de impactos ambientais para o licenciamento ambiental. Então, as metodologias existem, no entanto, elas não são engessadas, então, como a gente vai ver, elas são com amplas aplicações e também a itens adicionados, alterações, né, implementações aí dentro dessas metodologias básicas. E também a gente vai ver um exemplo de uma metodologia aplicada, então, aí para análise de impactos ambientais. Então, aqui eu trouxe um resumão das metodologias, tá? Então, a gente traz o método, a descrição, as vantagens e desvantagens dos principais métodos. Então, a gente viu lá no nosso conteúdo, né, com base no livro da disciplina, a gente tem vários métodos, várias metodologias para análise de impactos ambientais. Métodos qualitativos e métodos quantitativos. Ou, de maneira, eu uso uma metodologia única, ou então várias metodologias, que é o mais comum. É muito difícil se utilizar apenas uma metodologia, um método para a análise de impactos ambientais. Então, vocês estão vendo aí na realização do mapa, no estudo de caso, que existe para análise de impactos ambientais, então utiliza-se vários métodos
né, que a gente apresenta aqui. Então, a gente tem aqui nessa tabelinha, a gente trouxe 2 métodos, depois na sequência a gente apresenta os outros, que são as reuniões ad hoc, né, e também as listas de controle, ou seja, no inglês, checklist. Então, a metodologia ad hoc, basicamente são reuniões com especialistas, ou seja, grupos de trabalho multidisciplinares com profissionais qualificados em diversas áreas de atuação, né? Então, você coloca aí, principalmente especialistas que conhecem o tipo de atividade, o tipo de empreendimento a ser estudado aí para a determinação do EIA, tudo bem? Então, normalmente especialistas que conhecem as atividades, esse tipo de empreendimento. Quais são as vantagens e desvantagens desse método? Então, normalmente elas são realizadas em curto tempo, menores gastos e é mais compreensível para o público em geral. Então, exige quanto às desvantagens? Exige um alto grau de subjetividade, ou seja, por que subjetividade? Você vai ver que isso ocorre em vários métodos, porque aqui você tem especialistas que podem ser escolhidos, e aí, dependendo do tipo de pessoa, né, do tipo de especialista ali, ele vai ir para um caminho ou para o outro. Então, tem essa questão da subjetividade no método, pois ele considera a análise qualitativa e deixa o caráter quantitativo da avaliação. Então, ambos os métodos, tanto reuniões ad hoc quanto os checklists, eles são métodos qualitativos. Então, como funciona? Então, são especialistas que vão se reunir, que conhecem, né, o tipo de atividade, o tipo de empreendimentos, possíveis impactos aí que ele pode causar. E a gente fala que são reuniões por meio de brainstorming, que passando a tradução para o português, que é a tempestade de ideias. Então, cada especialista vai colocar, olha, esse tipo de empreendimento pode ter, de acordo com os meios, né, avaliados, lá no diagnóstico ambiental, eles podem ter esses impactos ambientais, né, conforme os atributos e critérios, né, conforme o tipo de impacto. Então, vão se discutindo aí os possíveis impactos e os atributos e critérios aí. O impacto ele pode ser positivo, pode ser negativo, temporalidade, assim vai se discutindo para a definição dos impactos. O checklist já são listas previamente preparadas também por especialistas, da mesma forma que no ad hoc. Então, pessoas aí que conhecem o tipo de atividade, que já realizam estudos ambientais. E essas listagens, elas vão conter os fatores ambientais, ou seja, os componentes ambientais. Componentes esses do meio físico, biológico, socioeconômico, tá tudo bem? Essas listagens, elas podem ser descritivas, né? Podem ser comparativas e até na forma de questionários, ou seja, na forma de perguntas, como vários exemplos que a gente disponibilizou lá nas aulas conceituais. Quanto às vantagens e desvantagens do método, ela é simples, tá? Ela é reduzida a exigência quanto a dados e informações do empreendimento. Desvantagem, não permite a identificação de impactos de segunda ordem, ou seja, os impactos indiretos, e não possibilita realizar inter-relações entre os impactos, ou seja, não considera as relações causa-efeito. Então, isso é uma grande desvantagem. Mas, tanto as reuniões ad hoc quanto as listagens de controle podem ser efetivas por uma análise inicial para identificar os possíveis impactos que esse empreendimento pode apresentar. Então, normalmente, essas metodologias, elas são complementares às metodologias quantitativas, como a gente vai ver que é o exemplo da matriz de interação. Das matrizes de interação. Outros métodos são as redes de interação, né, do inglês network, ou também a gente tem os métodos de superposição de dados gráficos, do inglês overlays, ou também nomeado como superposição de cartas cartográficas, né? Então, a redes de interação nada mais é do que esquemas na forma de gráficos ou fluxogramas, que é muito comum. Elas vão representar, então, uma sequência dos impactos ambientais de determinado empreendimento, tá? E vão buscar, então, estabelecer relações das ações do empreendimento
e os impactos por ele causados, tanto de primeira ou de segunda ordem. Então, por exemplo, às vezes eu identifiquei um impacto ambiental e nos demais impactos, nos demais metodologias, ele não vai prever esses impactos de segunda ordem, já essa metodologia prevê. Então, o que o impacto de primeira ordem pode acarretar nos demais meios avaliados. Como vantagem, permite uma fácil visualização dos impactos e as suas sequências, o que às vezes os outros métodos, né, que são mais descritivos, não são ilustrados na forma de gráficos e fluxogramas, então às vezes dificulta um pouco uma visão geral. Então aqui você consegue ter uma visão mais geral dessa sequência de impactos diretos e indiretos, né? Então ela vai também ter vantagem de relações entre os impactos, sejam eles diretos ou indiretos, e vão evidenciar os impactos indiretos. Então, a gente tem como um grande diferencial comparado aos outros métodos das redes de interações, essa potencialização na evidenciação dos impactos indiretos, né? Como desvantagem, pode gerar redes complexas, então gráficos, né, fluxogramas imensos, dificulta a valoração dos impactos, que é o que a gente vai ver nos métodos quantitativos, então a gente tem essa valoração quanto à sua magnitude e importância, e não destaca a importância dos impactos. Então a gente pode ver que dentre os métodos, às vezes um método ele tem uma ênfase em determinado ponto, né? Ele tem uma vantagem em determinado ponto, desvantagem em outras. O que é muito interessante é que essa complementariedade, então, de usar mais de um método para análise de impactos ambientais. Já a superposição de cartas ou dados gráficos, então, nada mais é do que elaboração de mapas temáticos. Então, eu tenho mapas lá dos recursos hídricos, do meio físico, solo, geomorfologia, vegetação, fauna, situações socioeconômicas, né? Então, vários tipos de dados. Então, a gente consegue sobrepor esses mapas para unificar em um mapa que eu possa visualizar de forma mais clara esses impactos. Só para você ter uma ideia, a gente pode ver um pouco isso lá na análise, quando eu determino as áreas de influência. Então, normalmente utiliza-se esse tipo de metodologia que a gente usa hoje, né? A gente tem os sistemas de informação geográfica, como você viu lá na disciplina de geoprocessamento. A gente tem ferramentas computacionais hoje que possibilitam uma grande eficiência nesse tipo de método. Então, é muito comum esse método ser utilizado, muitas vezes, não para análise de impactos, mas também em estudos de maneira geral. Mas ele pode ser utilizado para facilitar a identificação e essa análise dos impactos aí resultantes do empreendimento. Então, esses mapas, eles vão produzir uma síntese ambiental de uma determinada área geográfica, podendo ser elaborados de acordo com os conceitos de vulnerabilidade ou potencial dos recursos ambientais. Como vantagem e desvantagem. Vantagem, apresenta visualização espacial dos fatores ambientais, então, a gente fala, né, uma imagem diz mais do que 1000 palavras, e você às vezes visualizando ali a imagem, você consegue interpretar de maneira mais clara. Então, pode ser um tipo de método aplicado, por exemplo, para o RIMA, então facilita ali, né, a análise de pessoas que não têm especificamente conhecimento técnico, né, mas que facilita esse vislumbre, né, da área, e proporciona fácil comparação de alternativas. Então, muitas vezes é interessante utilizar esse método, como a gente viu aí nos estudos, por exemplo, lá no estudo de caso, eu tenho 10 possíveis áreas para aquele empreendimento, mas qual que é a melhor área? Qual que eu vou ter menos impactos ambientais? Então, muitas vezes, ele pode ajudar nessa definição quanto à localização do empreendimento, da definição de uma melhor área para a localização desse empreendimento, tá? Então, uma área que vai causar menos impactos negativos e vai ter o retorno de impactos positivos, né? No entanto, ela tem subjetividade nos resultados,
assim como os demais métodos, né? Então, quando você envolve pessoas ali, especialistas envolvidos, né? Você tem essa subjetividade nos resultados. Ela limita a quantificação dos impactos, porque ele é gráfico, né? Não é quantitativo, e de difícil interrelação de impactos socioeconômicos, né? Integração. Mas isso também é possível, né? Hoje você tem dados, por exemplo, do IBGE, então você consegue associar se aquela região quanto à renda, nível de escolaridade, uso e ocupação do solo, então você consegue, hoje, com os dados que nós temos, ter um pouco dessa, às vezes, de difícil integração com os demais dados, mas a gente consegue apresentar, por meio de mapas, as questões socioeconômicas da área ali do empreendimento. Além de não considerar as dinâmicas dos sistemas ambientais, ou seja, ele vai apresentar como está. A gente não vai conseguir prever questões futuras, por exemplo, que podem vir a acontecer, né? Mas a situação atual. Então, essa questão de não considerar as dinâmicas, então as mudanças ambientais que podem ocorrer ao longo, né, da implantação desse empreendimento, operação. Então, muitas vezes, ele é um método que complementa, principalmente com os quantitativos. E, por fim, as matrizes de interação. Então, elas são listagens de controle, então são checklists, né, como a gente coloca, mas ela é bidimensional. Ela vai relacionar os fatores com as ações, ou seja, os componentes ambientais com as ações. E, normalmente, também com a fase do empreendimento. Então, eu vou ter ali os componentes do meio físico, biológico, socioeconômico, né? Normalmente ali na horizontal, né? Nas linhas, e nas colunas, as ações e as fases do empreendimento associando ao meio. Então, ou seja, no meio físico, quais componentes ambientais associados e impactos que podem ser previstos. E ela é muito eficiente na identificação de impactos direto, ou seja, alteração do ambiente que entra em contato com a ação transformadora, visto que tem por objetivo relacionar as interações entre os fatores ambientais e os componentes do projeto. Então, as matrizes de interação são muito importantes no sentido de ter essa relação dos fatores ambientais com os possíveis impactos ambientais, né? Associando aí, então, ou seja, eu tenho o componente ambiental, físico, biológico ou socioeconômico, então são os meios avaliados no diagnóstico ambiental, e eu associo com as ações do empreendimento e as fases, né, deste empreendimento, ou seja, localização, instalação, operação e desativação em casos que se aplicam, tá? O que essa interação, né, como o próprio nome diz, é uma matriz de interação, que impactos essa interação vai causar. Então, ela é amplamente utilizada, então a gente tem como referência a matriz de Leopold, que surgiu lá em 1971. Então, as consultorias, a equipe multidisciplinar, né, as pessoas envolvidas nos estudos, na análise de impactos ambientais, é muito utilizada as matrizes de interação. Então, isso vocês podem ver lá nos EIAs, que a gente usa como referência para desenvolvimento do mapa, que as matrizes são as mais utilizadas, são as mais empregadas. Então, também ela valora a magnitude, e a magnitude, na definição dela, ela é objetiva e empírica, né? Que ela vai referir o grau de alteração provocado por determinada ação sobre o fator ambiental, ou seja, a ação ambiental, a ação sobre o componente ambiental. Já a atribuição da pontuação para a importância de cada impacto é subjetiva ou normativa, visto que envolve a atribuição de peso relativo ao fator afetado no âmbito do projeto. E essa questão da subjetividade, a gente entra de novo, né? Porque é uma equipe que vai determinar, por meio do diagnóstico ambiental, esses impactos, esses impactos ambientais que esse empreendimento vai ocasionar, né? A avaliação do impacto, ela é quantitativamente, então esse é um método quantitativo, e o estabelecimento dos pesos constitui um dos pontos mais importantes da avaliação, todas com relação às demais técnicas matriciais, como também de qualquer um dos demais métodos quantitativos. Então, esse peso que é atribuído
para cada critério que a gente vai ver, né, cada atributo, a gente vai colocar aqui alguns exemplos, é um dos pontos mais importantes desse método, por isso que ele é tanto utilizado, como a gente vai ver na sequência aqui nos exemplos. Aí, mesmo que ele, assim, é o método mais utilizado, mais efetivo, a gente também tem desvantagens. Então, quais são as vantagens das matrizes de interação? Então, permite fácil compreensão do público, então a gente vai ver como resultado ela gera uma matriz de todos os componentes ambientais, todos os impactos, seus atributos, as pontuações atribuídas a esses atributos para determinar o grau de significância desses impactos. Aborda fatores sociais, ou seja, os fatores socioeconômicos entram nesse tipo de método, diferente lá no método, por exemplo, de sobreposição de cartas, que ele não tem essa integração, acomoda dados tanto quali quanto quantitativos e fornece uma boa orientação para a realização de estudos e introduz a multidisciplinaridade, que são as várias pessoas aí envolvidas para a determinação. Desvantagem, não identifica impactos indiretos, então ela foca nos impactos diretos, pode haver subjetividade, como a gente colocou, né, anteriormente, não analisa as interações entre os fatores, então, como a gente vê, ela não identifica indiretos e não analisa as interações. Já lá no método que nós vimos aqui anteriormente, só voltando um pouquinho, aqui nas redes de interações, ela prevê esse tipo de análise. E não considera as características temporais e as dinâmicas dos sistemas. Então, aí fica essa dúvida, né? Diante de tantos métodos, né, para análise de impactos ambientais, qual que é a melhor, né? Qual que é o melhor método, né? Ou seja, qual ferramenta de identificação de impactos eu devo utilizar para análise de impactos ambientais? A resposta depende do caso. E a gente colocou isso lá na nossa aula conceitual. Então, para a preparação de estudo ambiental, devemos ter como diretriz a coerência e a integração entre as diferentes ferramentas. Então, como a gente colocou, às vezes, eu não vou conseguir usar apenas um método, mas sim vários, a depender da complexidade do estudo, de vários fatores, do tipo de atividade que esse empreendimento vai, tipo de impactos, né? A complexidade dessa atividade. O diálogo entre os profissionais com formação ambiental, versados nas metodologias, né, e também os especialistas, esse diálogo, esse alinhamento é o melhor caminho para a seleção dos métodos. Então, como a gente colocou lá na etapa, né, de definição desde a localização, junto ao órgão ambiental, empreendedor, equipe multidisciplinar, para definição lá do termo de referência, né, do escopo do EIA. Então, é importante esse alinhamento de todos os envolvidos para a definição do melhor método, tá? E como a gente vai ver, isso não é engessado, como a gente colocou. Dependendo do estudo, a equipe multidisciplinar tem como base esses métodos, mas existem adaptações, melhorias conforme aí o conhecimento. Então, o que a gente tem? A gente tem como diretriz a legislação. Então, a legislação determina que deve se conter isso. Aí, dentro disso, determina-se a melhor metodologia. Então, de empreendimento para empreendimento, estudo para estudo, a análise de impactos ambientais, ela vai ser distinta, mas ela vai ser calcada nesses métodos, ou seja, com base nesses métodos, não vai fugir disso. Mas, se você pegar os 3 EIAs que a gente usou para desenvolvimento do mapa e o estudo de caso que a gente apresenta, a gente pode ver que todos utilizam a matriz de interação como método, tá? Só que lá na definição da pontuação para definição para o cálculo de significância de cada impacto, são utilizados pontuações distintas, critérios diferentes, né? Quanto à descrição desses critérios, então vai depender aí de cada equipe, de cada envolvido no estudo. Mas a gente sempre coloca que o melhor alinhamento envolvendo o pessoal aí que está envolvido em conhecimento técnico é o melhor caminho, tudo bem? Bom, aí a gente tem aqui como diretriz
para análise de impactos ambientais, a resolução CONAMA 01 de 86, que ela coloca o seguinte: o EIA-RIMA, na verdade, o estudo de impacto ambiental, ele deve desenvolver, no mínimo, diversas atividades técnicas, como nós vimos, né, na aula anterior, que uma delas é o diagnóstico ambiental, dentre outras atividades. Uma delas é a análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas. Então, essa análise, ela é realizada através da identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes. Então, nessa análise, para prever a magnitude e a importância dos impactos, deve-se discriminar os impactos positivos, negativos, diretos, indiretos, imediatos a médio e longo prazo, ou seja, de curto, médio e longo prazo, temporários permanentes, o grau de reversibilidade, se tem ou não, suas propriedades cumulativas e sinérgicas. Então, se isso tem essa sinergia, né, essa interação entre os impactos, e a distribuição de ônus e benefícios sociais. Então, os benefícios aí que esses impactos podem gerar. Então, é importante, o importante não, é obrigatório que na análise de impactos ambientais do EIA, dentro de qualquer método a ser definido por quem vai realizar, pela equipe multidisciplinar que vai realizar esse estudo, segue-se a resolução CONAMA, bem como pode existir resoluções, como você está estudando aí no seu EIA, que são específicos do estado do Paraná, podem existir resoluções, legislações a nível estadual e municipal, dependendo, né, de que órgão ambiental vai o licenciamento ambiental do empreendimento. Então, a CONAMA é a base a nível federal, mas além dela podem ter resoluções específicas que podem complementar o que a CONAMA coloca, tá? Complementar, nunca menos. Então, sempre ela vai ser mais restritiva, mais exigente que a federal. Então, no mínimo, vamos dizer, a análise de impactos ambientais, a metodologia a ser escolhida deve contemplar esses atributos aqui para identificação e análise dos impactos ambientais. E aí aqui a gente traz, então, alguns atributos que identificam as características básicas. Então, quais são esses atributos? Então, basicamente, o nome do impacto, então, ou seja, o impacto ambiental e o aspecto ambiental, ou então, como nós estudamos, né, o aspecto e o impacto ambiental. A fase do empreendimento em que em que o impacto ocorrerá, né? Então, se é na fase de instalação, de operação, desativação. A ocorrência, se é um impacto real ou potencial, ou seja, esse impacto vai ocorrer ou ele tem a probabilidade de ocorrer. Então, a gente tem que prever tanto os reais quanto os riscos associados, né? Então, possivelmente, às vezes, no impacto, eu estou vendo ali, eu vou ter um armazenamento de combustível, por exemplo, eu sei que aquela explosão, por exemplo, um vazamento pode ocorrer, ele não está acontecendo, mas ele pode vir a ocorrer e ocasionar diversos impactos ambientais. Então, a gente tem que, tanto como a gente está aprendendo, a gente tem que ter também não só o que é visível, o que foi identificado no diagnóstico, mas também o que pode vir a ocorrer, muitas vezes, ali impactos indiretos, né? Decorrentes, né, de impactos diretos, ou que impactos futuros. Então, é importante na metodologia isso ser identificado. E a natureza, se é um impacto positivo ou negativo. Então, esse, vamos dizer, é o basicão quanto aos atributos de identificação dos impactos ambientais. E aí, a gente coloca aqui os atributos de qualificação da magnitude. A gente tem aqui esses atributos que nós utilizamos. Então, ó, a gente vai aqui quanto à significância do impacto, tá? Então, a gente tem a temporalidade ou duração do impacto, que às vezes a gente pode vir o nome com duração e não temporalidade, a intensidade, reversibilidade, amplitude ou abrangência
interatividade, que é a sinergia, e a probabilidade de ocorrência. Aqui são impactos como a gente coloca aqui, que são impactos potenciais. Então, quando a gente fala probabilidade de ocorrência, são impactos potenciais que podem vir a ocorrer, tá? E lá na nossa metodologia, no nosso livro, a gente apresenta um exemplo de pesos e pontuações que podem ser aplicados aos atributos de qualificação da magnitude dos impactos. Aí você deve estar se perguntando, professora Paula, mas é sempre assim? Não. Isso aqui é o que eu falei, a gente utiliza os atributos, né, previstos na resolução, nas resoluções, nos requisitos legais, na verdade, que vão designar a obrigatoriedade. Já quanto ao peso atribuído, aí fica a critério da equipe. Pode variar, como aqui a gente tem de 1 a 3, pode variar pode ser 1, 2, 3, enfim. Aí esse peso é a equipe envolvida que vai determinar. Você vai ver lá de novo, lá nos exemplos dos EIAs que a gente apresenta, a atribuição, a pontuação atribuída para cada atributo, ela é diferente de consultoria para consultoria, tá? E aí, aqui, o que a gente tem, basicamente? Então, foram colocados aqui 5 atributos. Então, a gente tem temporalidade, reversibilidade, amplitude, intensidade e interatividade, tá? Que é a sigla. O peso. Então, para temporalidade é peso 3, reversibilidade peso 3, amplitude peso 7, intensidade peso 7, interatividade peso 3. Então, veja que a amplitude e a intensidade têm peso maior, tá? E aí, a gente tem outra pontuação aqui, que é a numérica. Então, de 1 a 5. Então, se a temporalidade do impacto ele for temporário, a pontuação vai ser 1. Se ele for cíclico recorrente, 3 e permanente 5. Reversibilidade da mesma forma, se ela for baixa, 1, moderada 3 e alta 5. Se a amplitude for local, pontuação 1. Se for regional, eu dou a pontuação 3. Se ela for estratégica, eu dou a pontuação 5. Quanto à intensidade, se ela for baixa, eu dou pontuação 1, moderada, pontuação 3 e alta, pontuação 5. E por fim, interatividade. Se ela for baixa, eu dou a pontuação 1. Se ela for moderada, pontuação 3. Se ela for alta, pontuação 5. Então, essa é uma tabelinha resumo quanto ao atributo e aos critérios definidos aí e as respectivas pontuações. E aí é o seguinte, a gente tem uma fórmula para designar o índice de significância do impacto. Aqui nessa fórmula, o que a gente tem? Né? A importância relativa do impacto, que é o índice de significância. Então, a gente tem a temporalidade, então a pontuação da temporalidade, que é essa pontuação aqui, dependendo do impacto, eu vou dar 1, 3 ou 5, tá? E eu sempre vou multiplicar a pontuação que eu atribuí ao peso do respectivo atributo. Então, aqui na formulinha a gente tem temporalidade, a pontuação que eu dou, conforme a minha avaliação desse impacto, vezes o peso. Aí eu somo a reversibilidade vezes o peso. Então, a pontuação da amplitude vezes o peso e somo a pontuação da intensidade vezes o seu peso, somo a pontuação da interatividade vezes o peso, tá? E aí, aqui embaixo, eu somo todos os pesos de cada atributo. Então, o peso é esse aqui e a pontuação é essa, tá? Então, o peso, como a gente colocou, podem ter essa variação conforme o tipo de atributo e a pontuação pode ter essa variação. Então, o que pode ocorrer na subjetividade é nessa escolha aqui, ó. Então, eu vou avaliar a temporalidade lá do impacto, se ele é temporário, recorrente ou permanente. Então, aqui nessa é muito criterioso, então deve-se ter muita criticidade nessa avaliação aqui, porque é aqui que pode ocorrer subjetividade na escolha, tá? E a probabilidade é a probabilidade de ocorrência aí. Essa fórmula multiplica a probabilidade, mas normalmente isso não é feito, tá?
eu vou dar aqui uma criticidade para essa fórmula apresentada. Então, a gente vai ver, eu vou trazer um exemplo, que a probabilidade de ocorrência ela deve ser analisada de forma separada. Ou seja, eu tenho os impactos reais e os potenciais. Os potenciais é a probabilidade de ocorrência, tá? Então, eu avalio de forma. Tem equipes que avaliam de forma separada. Então, eu vou avaliar o índice de significância do que pode ser real e o que pode ser possível de acontecer, ou seja, potencial. Aí é a probabilidade de ocorrência. Aqui multiplica-se a probabilidade, mas aí no caso, ele é um impacto certo, aí eu vou ter uma probabilidade às vezes nula dele acontecer, né? Então, vai variar de método para método, tá? Então, isso é muito relativo, como eu disse, dependendo aí da equipe, né, dos envolvidos no estudo. E a gente traz um exemplo, que é o exemplo que eu trouxe lá na nossa aula conceitual, isso não tem no seu livro, mas é só para a gente imaginar uma situação, né? E isso casa muito com a nossa atividade 1, que eu dou esse exemplo também, né? Então, a gente coloca aqui uma situação hipotética de um empreendimento que pretende executar uma grande rodovia cruzando áreas de floresta nativa, tá? E dentre os vários impactos, existem vários impactos desse empreendimento. A gente colocou um exemplo que é a perda da vegetação nativa, então da área diretamente afetada, da ADA. Então, é a área aí que vai estar a rodovia, a área do empreendimento. Então, vamos supor que eu tenho uma área que originalmente ela é assim, composta por uma vegetação nativa robusta, e ela vai se tornar isso aqui. Então, eu vou eliminar toda a vegetação nativa ao entorno aí, e durante a construção e ao entorno dessa rodovia. E aí vão, além de vários outros impactos ambientais, tudo bem? E aí vamos simular que na análise desse impacto ambiental, e uma coisa que é muito importante eu destacar, a gente tem a metodologia e a definição dos critérios e os seus pesos. A gente, para cada impacto ambiental identificado, se aplica a essa pontuação para cálculo do índice de significância de cada impacto. Então, todos os impactos ambientais vão ter a mesma aplicação do mesmo método e os mesmos critérios. No entanto, a pontuação do impacto, conforme seus atributos, as suas características, vão ter pontuações diferentes, que é o que eu coloco. Às vezes, o impacto ambiental, nesse caso aqui da perda da vegetação nativa, ele pode ser um impacto significativo, mas outros impactos podem ser menos significativos, ou seja, impactos aí de magnitudes menores. Então, dentro do empreendimento, seja ele qual for, eu vou ter impactos mais significativos, ou seja, mais críticos, que eu preciso de às vezes, controle imediato, de ações mais eficazes, e outros impactos menores aí. Então, é importante a atribuição do índice de significância justamente para isso, porque eu tenho vários impactos ambientais nos diversos meios avaliados, no entanto, a significância deles é distinta. Eu posso ter impactos desde não significativos até impactos muito significativos, tudo bem? Então, para esse impacto aqui que a gente colocou de perda da vegetação para o empreendimento rodovia, eu vou ter os seguintes atributos, a qualificação e o índice atribuído. Então, eu coloquei que ele é um impacto quanto à natureza negativo, aspecto ambiental, eu vou ter a supressão da vegetação, então eu vou ter que retirar a vegetação decorrente, né, para instalar essa rodovia. A ocorrência, lembrando, então, o aspecto é a causa, é a supressão da vegetação, e o impacto é a perda da vegetação, tá? Eu vou perder essa vegetação. Ocorrência, certo? Então, isso vai ocorrer, eu vou ter que remover essa vegetação nativa para a instalação da minha rodovia. Fase, implantação da rodovia. Temporalidade, ele é temporário. E aí, quanto à temporalidade, lá na tabelinha eu atribuí o peso 1, ou seja, ele
é um impacto temporário, tá? Peso 1. Opa! Com relação à probabilidade certa, ele irá ocorrer. Então, aqui ele coloca que, nesse cálculo, como a gente colocou, ele multiplica a probabilidade. Em outros casos, ele avalia de forma separada, tá? Os reais e os potenciais. Mas aqui, como a gente avalia conjuntamente, ele coloca que ele é o impacto certo. Mas, como a gente colocou, em outras metodologias eu separo, então eu coloco o que é real, o que é certo de ocorrer, o que é potencial de ocorrer. Então, essa foi uma metodologia, mas aí como a gente coloca, fica a critério. Então, ela é 100% que vai ocorrer, a intensidade ela é alta, aí eu atribuo pontuação 5, que é a máxima, lá na minha tabelinha, reversibilidade ela é moderada, peso 3, amplitude vai ser local, peso 1, interatividade também é moderada, peso 3, possibilidade de compensação não, e possibilidade de mitigação sim. Então, eu posso mitigar essa perda da vegetação em áreas adjacentes à rodovia, em outras áreas. Tudo bem? Então, essa foi, de acordo com os atributos que eu estabeleci para essa minha metodologia, eu qualifiquei e quantifiquei cada atributo, tá? Então, é dessa forma que a gente faz a análise, definidos os atributos, no mínimo os estabelecidos na legislação, eu posso incluir outros, eu vou qualificar e quantificar esses atributos. Alguns vão ter pesos, como a gente coloca, e outros não. E aqui, para a gente resumir, ó, a gente tem aquela mesma tabelinha que a gente mostrou, e eu destaquei em vermelho o que a gente escolheu, que foi definido na análise, né, desse impacto ambiental, que é a remoção da vegetação nativa aí. A gente estabeleceu aqui os seguintes critérios e pontuações. Então, seguindo lá a tabelinha, então a gente tem o seguinte, lá na temporalidade. A temporalidade, eu escolhi temporário, tá? Então, eu considero como pontuação 1 e multiplico pelo peso 3, tá? E depois vou somando os outros atributos. Com relação à reversibilidade, ela é pontuação 3, eu escolhi como moderada, foi definido como moderada, e ela é peso 3, são 3 vezes 3. Com relação à amplitude, ela é local, então ela tem a pontuação 1, multiplico pelo peso 7. Com relação à intensidade, ela é alta, então pontuação 5, pesos, multiplico pelo peso 7. E a interatividade, ela é pontuação 3, moderada, multiplico pelo peso 3. E divido pela somatória dos pesos de cada atributo. Então, eu vou ter um resultado, fazendo toda essa continha, multiplicando aí pela probabilidade, ela vai ser de 2,74. E aí, a equipe multidisciplinar definiu o seguinte intervalo para a importância relativa do impacto, ou seja, para o índice de significância do impacto, tá? E aí, isso você também vai ver que varia de estudo para estudo, de equipe para equipe. Ou seja, se na avaliação dos meus impactos ambientais, o meu índice de significância for menor do que 2, significa que o impacto é não significativo. Se o impacto ficar no intervalo entre 2 e 5, ele é significativo. E se ele for maior que 5, muito significativo. O nosso resultado deu 2,74 para esse impacto em específico. Então, ele cai aqui nesse intervalo, certo? Ele cai entre 2 e 5. Isso quer dizer que é um impacto significativo. Bem, então, para você ter um vislumbre de como isso é feito, é dessa maneira que ocorre. Então, eu tenho os atributos e as pontuações que eu atribuo, né, para esses atributos. Então, eu faço o cálculo para determinar o índice de significância para cada impacto ambiental, para cada respectivo impacto ambiental. E aí, como outro exemplo, eu quis trazer um dos EIAs, que é o, né, a gente teve a nossa live e tal. Nossa, professora, mas o EIA da PCH é tão grande, né, mais de 1000 páginas. A gente trouxe como exemplo a metodologia estabelecida por esse EIA. E é uma metodologia, porque eu quis trazer ela, é a mesma consultoria que elaborou o EIA,
que eu apresentei lá no estudo de caso. Então, vai ser a mesma metodologia, os mesmos critérios, os mesmos atributos aí, e as mesmas pontuações. Só para vocês verem que vai depender da consultoria, que para esse em específico, essa equipe multidisciplinar usou essa metodologia e esses critérios e os seguintes atributos para cada impacto. Então, ele é um EIA de uma PCH, né, denominada São Luís, ela vai ter o aproveitamento energético, tá? E ela fica no município de Clevelândia e Honório Serpa, que é aqui no estado do Paraná, lá aqui na bacia hidrográfica do Paraná. E ele está disponível nesse seguinte link. E aí, para facilitar, eu trouxe o seguinte estudo. Eu já tiquei até o que é interessante para a gente discutir. Então, na metodologia de avaliação de impactos ambientais, o que a gente nomeia de análise de impactos ambientais, para não confundir a avaliação de impactos ambientais com a análise, né? Porque senão a gente confunde um pouco. Então, a gente segue a terminologia lá da CONAMA, que é a análise de impactos ambientais. Então, eles usaram a metodologia quantitativa, com determinação de um índice de significância baseado na multiplicação de índices numéricos, que foi o que a gente acabou de apresentar, tudo bem? Esses índices são atribuídos a diversos critérios de avaliação e associados a um texto de interpretação. Ou seja, eu tenho cada critério ou atributo e eu associo a um texto de interpretação, multiplicando esses índices numéricos que eu vou determinar. Comparando-se o índice de significância como escala numérica pré-definida, obtém-se a classificação de significância final do aspecto impacto em análise. Pouco significativo a muito significativo, o que permite uma ordenação através de uma matriz de impactos, fundamentando a proposição de medidas e prioridades os responsáveis pela implantação, que vai subsidiar aí na próxima etapa, né, do EIA, que são as medidas, né, e os programas de controle e monitoramento. E aí esse é o modelinho de quadro que ele apresenta para cada impacto. Esse é para os reais e esse é para os potenciais. Então, eu vou apresentar apenas um real, porque aqui ele apresenta todos os impactos, então eu vou dar um exemplo de um impacto real. Então, essa é a tabelinha que ele apresenta para cada impacto. Então, ele apresenta o aspecto, o impacto, a ocorrência, a natureza. Então, aspecto e impacto, como nós vimos. Aí, aqui, os atributos, né? A ocorrência, a natureza, a temporalidade, a origem, tá? O local, o fator ambiental. E aqui, a fase do empreendimento, aí aqui ele já atribui a pontuação para os critérios ou atributos, frequência, importância ou severidade, continuidade ou reversibilidade, abrangência, duração, índice de significância e o que significa o índice de significância atribuído. E as medidas e responsabilidades que a gente vai tratar na nossa próxima aula, tá? E aí, para preenchimento dos quadros quanto à análise de impactos ambientais, eles colocaram assim, critério de avaliação e significado. Então, quais são os critérios que foram atribuídos aqui? Ocorrência, pode ser real ou potencial. Real, então, potencial, que existe a probabilidade de ocorrer. Natureza, se é positivo ou negativo. Temporalidade, passado, atual, futuro, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Se ele é direto ou indireto. Então, eles, nessa metodologia, olha que interessante, eles vão prever se o impacto ele é direto ou indireto. Fase, planejamento, implantação, operação ou desativação. Significância, pouco significativo, significativo ou muito significativo. E aqui ele traz a descrição de cada critério, tá? Então, quanto à ocorrência, ele explica quanto à ocorrência, tá? Quanto à natureza, quanto à temporalidade, origem, local, ou seja, porque isso vai subsidiar. Então, de acordo com esses critérios e a descrição de cada critério, então, para a ocorrência, eu tenho essa descrição, e aí eu vou avaliar conforme as pontuações, qual se enquadra melhor nessa descrição para que eu possa determinar, tá? Então, essa descrição é muito importante.
tá? Então, ele explica cada critério. E aí, os critérios. Então, para os impactos reais e positivos, ele coloca aqui outros critérios, né? Então, aqui vão ser os critérios que eu vou pontuar, estabelecer um índice, um valor numérico para que eu possa calcular, tá? E definir o índice de significância do impacto. Então, aqueles critérios que a gente apresentou são os critérios básicos, né? De identificação, de classificação, e aqui são os critérios para que eu possa quantificar de maneira quantitativa. Então, os anteriores são quali e esses quant, para que eu possa definir o índice de significância. Então, quanto à frequência, então ele colocou sempre o índice 1, 2 e 3. Então, se a frequência for baixa, eu atribuo ponto 1. Se eu for moderada, 2. Se for alta, 3. E aqui a respectiva conceituação. E assim sucessivamente. Quanto à importância ou severidade, ele colocou que a importância é para o positivo e severidade negativo. Pode ser baixa, moderada ou alta, variando de 1, 2, 3 também. Quanto à continuidade e reversibilidade, continuidade positiva e reversibilidade para negativo. Também pode ser baixa, moderada e alta, variando de 1, 2 e 3. E a abrangência também, ela pode ser local, se for local 1, regional 2, se for estratégica 3. Quanto à duração, se ele é temporário 1, cíclico 2, permanente 3. E aqui a descrição, tá? Eu tô passando rapidinho para a gente otimizar o tempo da aula. E para avaliar os impactos ambientais, então os reais, positivos e negativos, o que eles fizeram? Para os impactos positivos, eles vão multiplicar frequência, importância, continuidade, e abrangência e duração. Porque a importância e continuidade, como nós vimos aqui, ó, a importância e a continuidade são para os positivos, e a severidade e a reversibilidade para os negativos. Tá? Então, ele multiplica esses critérios. Então, os valores que eu atribuí para cada critério, eu vou multiplicá-los e obter o índice de significância dos impactos positivos. Já para os impactos negativos, olha, eles escreveram errado, aqui é impacto negativo. Eu vou multiplicar frequência, severidade, reversibilidade, abrangência e duração, tá? O valor do índice de significância indica a significância do impacto e o respectivo aspecto. Então, aqui é o seguinte critério que eles estabeleceram. Então, o índice de significância, se o índice de significância lá no cálculo der menor, que cálculo que é esse? Essa multiplicação aqui desses critérios que eu acabei de colocar. Se o índice for menor que 25, ele vai ser pouco significativo. Se ele estiver entre 25 e 100, ele vai ser significativo. E se ele for maior que 100, muito significativo. Vejam que a classificação do índice de significância é diferente da metodologia que está no livro. Então, pode variar. Então, é muito importante você saber que no livro está de um jeito, mas que vai depender da equipe envolvida. Então, eu posso determinar outros critérios de classificação, calcado na metodologia que eu determinei, nos critérios que os requisitos legais estabelecem. Então, aqui, veja, eles usam todos os critérios que a resolução do CONAMA estabelece, tudo bem? Então, feito isso, eu vou pegar um exemplo aqui, aí ele coloca aqui a matriz de impactos, tá? Que ele apresenta por fase de empreendimento, né? E também para os reais e potenciais, de forma independente. Então, ele separou aqui, tudo bem? Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Alteração do microclima, balanço hídrico e dinâmica dos ventos. Então, eles colocaram que o aspecto ambiental é a implantação do empreendimento. Esse aspecto ambiental está um pouco estranho, né? Mas isso aqui é a fase, né? Então, quem estiver fazendo análise DCA, eu já colocaria que outro tipo de aspecto ambiental. Então, o impacto ambiental que pode se causar, alteração do microclima, balanço hídrico e dinâmica dos ventos. Ocorrência,
ele é um impacto real, natureza negativo, temporário, ele é um impacto futuro, a médio prazo, e origem ele é um impacto direto. Então, a local de atuação do impacto na área diretamente afetada, nada. A fase do empreendimento vai ser na fase de implantação. Aí aqui são os critérios e os respectivos índices atribuídos conforme a metodologia proposta. Então, eles colocaram que para a frequência foi atribuída a pontuação 1, como ele é um impacto negativo, então, quanto à importância ou severidade, eu vou considerar quanto à severidade, então foi impacto atribuído 1, né, então baixa. Quanto à continuidade ou reversibilidade, eu coloquei um comentário aqui. Continuidade para o positivo e reversibilidade para o negativo. Então, da mesma forma que a severidade, então eu vou olhar lá na tabelinha da severidade e aqui da reversibilidade. Então, eles colocaram que quanto à reversibilidade, ele é 3, é o mais alto. Então, ele, né, provavelmente é um impacto irreversível. Então, eu vou ter essa alteração do microclima, do balanço hídrico e das dinâmicas do vento devido a esse empreendimento. Quanto à abrangência, ele vai ser local, né, 1, duração 3, e aí eu tenho o índice de significância. Então, o que eu estou fazendo aqui para ter o índice de significância? Essa metodologia ela acaba sendo mais simples do que a gente tem no nosso livro, né? Então, ele vai pegar, vai multiplicar 1 vezes 1 vezes 3 vezes 1 vezes 3. Ou seja, eu vou multiplicar a frequência, a severidade, a reversibilidade, a abrangência e a duração. Então, aqui eu coloquei a continha, ó. Esse valor 9 foi a multiplicação da pontuação de cada critério, do índice atribuído quantitativo. Então, deu que esse impacto ambiental, alteração do microclima, balanço hídrico e dinâmica dos ventos, ele foi igual a 9. Isso quer dizer, olhando lá na tabela 198, que é o critério para a classificação final do impacto, através do índice de significância, ele deu pouco significativo, porque ele deu 9. Eu vou voltar lá na tabelinha, só para você lembrar, aqui, ó, como ele é um impacto real, aqui, como o nosso impacto aqui de exemplo, ele deu 9, então ele cai nessa faixa aqui, ó, então ele foi um índice de significância menor que 25, então ele é pouco significativo, tá? Então, vejam que, comparado aos outros impactos ambientais aqui na sequência, eu vou ter impactos significativos ou muito significativos. Nesse caso, para esse impacto específico, seguindo essa metodologia, né, essas pontuações atribuídas para cada critério, eu tenho esse resultado quanto ao índice de significância. E aqui ele traz as medidas e as responsabilidades. E aí, só para a gente finalizar aqui ele traz todos os impactos, exemplificando. Só para a gente fechar, eu quero trazer aqui, ó, aí no final lá, ele traz a matriz de impactos, que é todos os impactos consolidados em uma única matriz. Então, ele coloca aqui, ó, vejam, o tipo de análise, então aqui é o número, então para cada, como ele avaliou separadamente, ele coloca dessa forma, né? Então, a numeração para cada tabelinha anterior. Aí ele traz a área, né, a área que vai ser afetada, o aspecto, o impacto e os critérios aí atribuídos e o índice de significância. Dessa forma, gente, eu adoro, é uma metodologia que eu quis trazer de exemplo porque a gente usa muito isso, não só nesse estudo, mas também, não para a análise de impactos ambientais para os estudos ambientais, mas também, fica a dica, quando vocês forem trabalhar, se forem trabalhar com implantação de ISO 14001, que é Sistema de Gestão Ambiental, que é a norma que estabelece os requisitos para sistema de gestão ambiental, você também tem que avaliar os aspectos e os impactos ambientais e prever a significância desses aspectos e impactos lá para implementar a ISO, tá? Então, é dessa forma, seguindo essas metodologias de AIA que a gente usa, que a gente utiliza também para implantar a ISO 14000. E nas empresas que eu trabalhei, a gente trabalhava com matrizes, com a descrição que a gente viu anterior, claro, com critérios que a organização estabelece, por isso que é bem claro
não é engessado, nenhuma é igual a outra, a organização que define, a equipe envolvida que define, mas aqui é um exemplo de matriz que eu trabalhei, tá? Eu fiz vários estudos ambientais, eu nunca trabalhei com EIA-RIMA, mas todas as etapas que envolvem aqui o EIA, licenciamento, eu já trabalhei. Mas na ISO a gente usava exatamente essa metodologia dessa forma para identificar e analisar os impactos, os impactos ambientais. Então, a gente gerava planilhas no Excel desse jeito aqui, tá? Dessa forma, e aí estabelecia, a partir do índice de significância, os procedimentos a serem aplicados, os procedimentos operacionais, a forma de controle dentro da organização. Então, vejam que essas metodologias, esses critérios, essa atribuição de pontuações quantitativas é uma forma ampla aí da gente analisar os impactos ambientais. Então, para você entender como funciona, um exemplo aqui, ó, veja, olha, todos os impactos ambientais aqui reunidos numa grande matriz de impactos ambientais, tanto os reais quanto os potenciais. Então, para finalizar, é isso que eu queria apresentar para você. Eu espero que tenha ficado claro, né, as metodologias, as suas aplicações, os exemplos. Nada mais claro do que a gente pegar um estudo, confrontar com a teoria que a gente está aprendendo na aula e trazer a teoria para a prática, como eu falei, por meio de um exemplo, que é o estudo que você está avaliando para fazer o seu mapa, que é o estudo que eu apresentei aqui, que é o estudo que está no seu estudo de caso. Então, às vezes ali, igual o livro acaba com a fórmula, né, para você estabelecer o índice de significância. Mas aí, como eu aplico isso, professora? Como funciona na prática? Então, na prática é isso aqui que vai ocorrer, tá? Eu vou estabelecer dentro da metodologia que eu escolhi, que nesse caso aqui foi uma matriz de interação, eu vou estabelecer os critérios, as pontuações, os atributos aí, a valoração do índice de significância, para que a partir dessa análise e a partir do índice de significância que resultou, eu possa determinar as medidas, os programas e os responsáveis para implementar essas medidas para cada impacto ambiental. Então, é muito importante, né, eu definir qual impacto vai ser maior, qual vai ser menor, ou seja, qual é mais, qual é menos significativo. Essa criticidade é muito importante. E por mais que sejam metodologias subjetivas, a gente está trabalhando com especialistas. Então, quem vai fazer o EIA tem o conhecimento técnico, tá? Então, são pautadas em conhecimento técnicos, em pessoas que conhecem a metodologia, tá? Então, é muito importante esse conhecimento aprofundado para que possa dar sustentação de estudos cada vez melhores, mais objetivos. Tudo bem? Espero que eu tenha contribuído, esclarecido mais um pouquinho sobre as metodologias e que, é claro, você possa utilizá-las aí em diversos estudos ambientais que você vai estar desenvolvendo futuramente. Tá legal? E um abraço, até a próxima. Até logo mais na nossa live. Tchau! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.